Nós consagramos o nosso ser a Ti agora, Pai, nossa mente, nosso coração cativos à Tua palavra. Que somente a Tua palavra encontre lugar em nós, para nos alimentar, nos edificar, nos exortar, nos encorajar. Faz o que só Tu podes fazer, homem nenhum pode, Senhor. Só o que o Teu Espírito pode fazer. É o que te pedimos que o Senhor faça em cada coração que está aqui ou que está acompanhando pela internet. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, aqueles que podem sentar mesmo. É uma alegria muito grande estar aqui, de novo, nesse púlpito, com o coração meio triste, porque estou vendo muita gente em pé, mas acontece. Não é sempre não, viu? Não fique achando que todo domingo está assim, não, é porque uma vez no mês acontece esse fenômeno. Mas a gente já está resolvendo isso. Um dia vocês vão chegar aqui e vai ter mais espaço para sentar. E temos também culto à tarde e à noite. Leco, tu está por aí, Leco? Se Leco estiver por aí, eu vou pedir ele para ele tu troca para eu usar esse aqui? Oi, som. Melhora só meu retorno e vamos para frente. Irmãos, eu quero confessar um negócio. Antes de começar a pregar, eu quero confessar que as minhas pernas agora deram uma tremida. E eu fiquei um pouco mais nervoso do que o normal, porque quando eu cheguei no púlpito para pregar, eu olhei e vi ali um amigo, bispo, Dom Léo, com sua esposa, que está aqui. Ele é um bispo muito querido, meu bispo, estava na minha ordenação, na minha sagração. Fiquem em pé vocês dois. Olha que coisa mais linda, Dom Léo. Uma salva de palmas para ele, que Odete. Eu me acostumei a pregar, fiquem em pé ainda. Eu me acostumei a pregar na frente de Dom Paulo na Trindade. Me acostumei a pregar na frente de Dom Alexandre, que agora é meu irmão. Mas poucas vezes eu não me lembro de ter pregado na sua frente. Aí deu umas tremidas. Dom Léo e Odete. Peraí. Sim, cadê Rodrigo? Rodrigo está aí. Eu acabei de saber. Mentira. Olha o filho deles ali, Rodrigo. E a Rebeca ali, junto. É, que coisa linda. É filho dele. Mora lá na Califórnia. Em Redding, né? Na Califórnia. Que coisa linda. Eu, quando era criança, queria ser igual a Rodrigo. Ele e Paulinho P.O. eram minhas inspirações. Aí está hoje aqui, com Dom Léo, Paulinho está ali, Rodrigo está ali. Veja que coisa mais linda. Eu fico nervoso, mas fico muito feliz. Muito obrigado por vocês estão aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo está aqui visitando a família, né? Lá da Califórnia. Que coisa boa. Muito bom estar aqui com vocês. Eu desconfio que se pudéssemos voltar no tempo, teríamos feito escolhas diferentes. Eu não sei você, mas eu... Com certeza, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pudesse, faria outras escolhas. Mas não dá para voltar no tempo, mas dá para pensarmos no presente e no futuro. E a mensagem de hoje tem a ver com isso. Confiar que os planos de Deus para a nossa vida são bons e que Ele tem prazer em nos abençoar. É sobre isso hoje. Amém? O texto que lemos está no livro de Hebreus, lá no finzinho do Novo Testamento. Hebreus fala de muitas coisas, mas especialmente da fé. E no capítulo anterior a esse 12, que a gente leu um trechinho, é a lista dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, onde ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Sansão e tantos outros heróis da fé do Antigo Testamento. E lá em Hebreus 11 e em Hebreus 12, a mensagem do autor de Hebreus é: não desistam da fé. Esse é o tema central dessa parte da Bíblia que a gente está lendo. E aí quando chega aí no capítulo 12, ele diz assim: não sejam como Esaú. E eu quero contar para vocês quem era Esaú e por que o autor de Hebreus diz: não sejam como Esaú. E essa história a minha mãe e meu pai me contam desde quando eu era criança. Eu vou tentar contar ela rapidamente, porque a história é longa, é grande, cheia de detalhes. Um dia, se eu puder, eu conto para vocês do jeito que eu gosto de contar, porque eu gosto de contar história para criança. Não dá para contar assim desse jeito hoje, mas mesmo assim, faça de conta que você é criança por um tempinho, para eu contar essa história que está registrada em Gênesis 25. Gênesis 25 conta a história dos netos de Abraão. Abraão teve Isaac, numa história linda. Isaac casou-se com Rebeca também. E Rebeca era estéril, não podia ter filhos, mas Deus ouviu as orações, abriu a madre, e Rebeca engravidou de gêmeos. Os gêmeos eram Esaú e Jacó. Desde a barriga de Rebeca, eles brigavam entre si.
o que hoje, quando a gente vê os meninos na barriga, a gente diz que é tudo jogador de futebol querendo fazer gol no outro e tudo. Lá, eles brigavam, Rebeca perguntou a Deus por que isso acontecia na barriga dela, no ventre dela, e Deus então revela de que aqueles 2 filhos seriam patriarcas de 2 nações, e eles iam guerrear um contra o outro o tempo todo. E, de fato, nasceu o mais velho era ruivo, e o seu nome era Esaú. Você veja como é que são as coisas, né? Antigamente, hoje tem isso, mas antigamente tinha muito mais. Os nomes na Bíblia tinham significados que faziam sentido com as histórias de uma maneira diferente. Então, Lucas, por exemplo, evangelista. Lucas significa iluminado, não é bonito? Iluminado, coisa mais linda. João, o meu nome é Ivan. Ivan vem de João. João no russo ficou Ivan. Juan, Joanes, qualquer coisa dessa, significa agraciado de Deus. Veja que nome lindo que eu tenho. Agraciado de Deus. Pois bem, Esaú também significa alguma coisa. Esaú significa cabeludo. Então, não é um nome muito bonito, mas era cabeludo. Ele é conhecido como o Tony Ramos da Bíblia, porque ele era ruivo e muito cabeludo. E depois dele, ele gêmeos, primeiro foi ele, depois nasceu Jacó, que era enganador. Desde lá do ventre, ele puxava ali o calcanhar do outro, enganador. Depois, Deus, porque a promessa de Deus na vida dele era muito grande, trocou o nome dele, mas ele era Jacó, o enganador. Então, Esaú era caçador, preferido do seu pai Isaque, porque ele saía para caçar, muito produtivo. Jacó já era mais caseiro, mais manso, e era o querido da sua mãe, Rebeca. E um dia, Esaú tinha feito uma saída para caçar, voltou cansado. A Bíblia diz que muito cansado, em algumas traduções esmorecido, e Jacó, que estava em casa, tinha feito um cozido. Tem cada tradução tem um nome diferente para isso, mas um cozido, um prato de lentilha, alguma coisa assim. E Esaú pediu para comer, porque Esaú estava precisando. E Jacó, mala sem alça, disse, não, eu dou para você, mas eu troco pelo seu direito de primogenitura. O que é isso? Esaú, como mais velho, assim como todos os primogênitos daquela época, eles tinham alguns direitos. Eles tinham, por exemplo, porção dobrada, dupla do patrimônio, dos bens na hora da herança. Eles tinham o direito de ser o chefe das tribos, porque naquela época se dividiam em tribos. Mas Esaú, muito cansado, esmorecido, morrendo de fome, e Jacó tendo feito aquele cozido gostoso, topou a troca de comer aquilo pelo direito da primogenitura. Então, hoje você já deve ter ouvido falar, especialmente quando os pentecostais vão orar, você ouve falar assim, esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é assim? Deus se revela assim na Bíblia, em muitos textos. Deveria ser, em tese, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, porque Esaú era o primogênito, ele teria o direito de ser o chefe do clã e da tribo, mas não é, a gente fala, Abraão, Isaac e Jacó, por conta disso, porque Esaú trocou o seu direito de primogenitura por esse prato de cozido. Com exceção do fruto proibido lá de Gênesis, nenhum alimento custou tão caro a alguém como aquele cozido que Jacó fez e trocou com Esaú. Mas alguém pode estar pensando, quem é que faria uma coisa dessa? Quem é que troca o direito de primogenitura, um direito de um patrimônio dobrado, um direito de uma liderança, de uma proeminência, por um prato de comida que você come agora e daqui a pouco você está com fome de novo? Quem é que faria isso? Só pensa isso quem não comeu o bode do café da manhã dos homens da semana passada, né? Porque sábado teve café da manhã dos homens, teve um bode, foi o único café da manhã dos homens que eu não vim, porque eu estava no seminário de crescimento e no concílio feminino. E aí eu disse, mandaram para mim a foto do bode. E disseram, Ivan, tem um bodinho aqui. Eu digo, só porque eu não vou. Aí eles prepararam o resto do bode e mandaram para o concílio feminino. Então eu tomei um café da manhã domingo, um bodezinho bom. Aí quem come um bode desse sabe que não é fácil rejeitar um negócio desse, não. Mas a verdade é que, falando sério, ele estava, pense nisso, a ponto de morrer. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato, porque ele estava, numa tradução, esmorecido, noutra tradução, muitíssimo cansado, a ponto de morrer. E ele diz isso, está registrado lá em Gênesis, Esaú diz, que me adianta o direito de primogenitura se eu morrer.
Se eu morrer, esse direito não vai valer nada. Então, aí ele fez essa troca. Isaac já era velho, não sabia dessa troca, e aí tem uma história que eu não vou poder contar agora, mas Jacó teve que enganar o pai dele para abençoá-lo. Ele pegou pelo de animal, porque o peludo era Esaú, ele não era. Então, ele, com a ajuda da sua mãe, fez toda uma trama de se botar de pele de animal para chegar junto do pai. O pai estava cego, e o pai ficou tateando para ver, Esaú é você? E Jacó disse que era, mas mentira, que ele era enganador. E então Isaac abençoa o filho, como se fosse Esaú, mas era Jacó roubando a bênção do seu irmão. Que aplicações eu quero fazer desse texto conhecido de hoje? É porque eu me incomodei com alguns pregadores que proclamam esse texto de maneira mais simples. Numa estupidez dessa, como é que se troca um direito desse por um prato de comida? Eu acho que as pessoas não entenderam o tamanho do problema pelo qual Esaú estava passando. Eu não acredito que tenha sido tão simples assim. Esaú desprezou seu direito de primogenitura porque estava esmorecido, deprimido, desanimado. E só quem já passou por depressão, por estar deprimido, por estar ansioso, por estar muitíssimo cansado, sabe que às vezes você não toma as decisões com a cabeça. Às vezes a doença toma decisão por você, o cansaço toma decisão por você, a ansiedade toma decisão por você. E eu digo isso muitas vezes para as pessoas mais próximas. Isso não é você falando, porque eu lhe conheço. Isso é o seu cansaço falando. Isso é a sua depressão falando, a sua ansiedade falando. Fosse no direito civil naquela época, porque não tinha direito romano naquela época, mas se fosse no direito, fosse hoje um negócio desse, Esaú teria o direito dele restaurado, porque existe no direito um negócio chamado estado de perigo. Estado de perigo é quando uma pessoa faz algo, porque se não fizer, ela acha que vai morrer. Ela não está pensando certo. Então, o direito civil diz que para você fazer um negócio, você tem que estar com as suas mentes, os seus pensamentos organizados. Se você não estiver com as suas faculdades mentais ok, um negócio que você vai fazer, uma venda de um imóvel, um casamento, isso pode ser anulado pelo estado de perigo. Eu sei que se naquela época tivesse tribunal, o juiz iria anular essa venda da primogenitura, porque Esaú certamente não estava pleno das suas faculdades mentais. Um advogado amigo meu entrou com uma ação, isso foi ano passado. Ano passado ele entrou com uma ação porque tinha um delegado da Paraíba, da igreja do meu amigo bispo Márcio Meira, lá da Paraíba. O camarada veio para Recife, eu indiquei um advogado, e o advogado entrou com ação porque ele era delegado. Não sei se era delegado ou era policial, mas era da polícia, lá da Paraíba, e ele entrou numa depressão profunda. E ele, nessa depressão profunda, tem uma filha, e ele era um pai solteiro, viúvo, e ele não estava conseguindo dar conta de cuidar da filha e de trabalhar num ambiente de tanta pressão, e foi tão difícil ele passar no concurso. O resultado, ele pediu exoneração, ele pediu para sair do cargo do concurso público, e ele de fato saiu. E um ano depois que ele já tinha se tratado com seus psiquiatras, com seus psicólogos, ele voltou à sua faculdade mental, ele foi lá pedir para voltar, e a polícia não deixou, porque era concurso público, ele já tinha abandonado. Resultado, entrou-se com ação judicial, e a justiça deu um ganho de causa a ele, para ele voltar ao seu cargo como um concursado, porque entendeu que no dia que ele pediu a exoneração, ele não estava pensando direito. Era a depressão que estava decidindo por ele. Então, nós estamos falando de algo que acontece o ano passado, acontece o tempo todo, e eu imagino que pode ter acontecido com Esaú também. Não tinha ninguém para cuidar dele, ele foi, e o fato é que ele se excluiu de estar na genealogia de Jesus Cristo. Ele sabia da promessa, porque a promessa foi dada ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque, mas ele abriu mão disso pelo desespero, pela impaciência e por tudo que ele estava vivendo. E o meu objetivo essa manhã é dizer que eu não estou muito longe de Esaú, e eu sei que nessa multidão que está aqui hoje, tem muitas pessoas que não estão muito longe de serem Esaú ou de tomarem decisões no estado que Esaú tomou. Em nosso meio, muita gente deprimida, muita gente carente, muito cansada,
e por isso tentados a tomar decisões equivocadas como Esaú tomou. Decisões que prometem o alívio imediato, ou ainda que esse alívio seja a morte. Casos de suicídio que aumentam e se escalam, porque as pessoas acham que vão resolver os seus problemas, ou os problemas dos filhos, da família, se tirarem a vida. Ou quando não, umas decisões que acham que o alívio vai resolver para hoje, ou decisões que prometem uma alegria, ou uma felicidade, ou um prazer agora, mas que no longo prazo mostram-se ruins. Isso acontece todos os dias. E eu quero trazer 3 reflexões sobre essa história. A primeira delas tem a ver com a troca que Esaú fez. Ele renunciou à primogenitura, à porção dobrada, à liderança. Ele trocou algo que era eterno, que era uma promessa que estava sobre si, que era eterna, de vir o Messias, que ia salvar o mundo através dessa descendência dele, por algo que ia resolver algo temporal. Meu pai vai demorar a morrer, eu vou demorar a desfrutar, mas ele fez essa renúncia, algo eterno. E nós temos desistido de coisas eternas por coisas terrenas e que são hoje e não são amanhã. As pessoas estão pensando, quando não conscientemente, inconscientemente, as pessoas estão pensando que adianta eu ter uma aliança com Deus agora, se eu vou morrer amanhã, o que adianta eu ter uma aliança com Deus agora, se vai dar tudo errado, está dando tudo errado mesmo. Essa é a depressão falando. O que adianta se eu vou morrer só daqui a não sei quanto tempo, eu quero curtir agora, eu quero prazer agora, eu quero tanta coisa agora. Se eu vou aproveitar o céu só na eternidade. E a gente tem trocado a eternidade por coisas pontuais. A gente está trocando coisas lindas do longo prazo por coisas do curto prazo. Eu não sei o que eu estou falando na sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo pode estar lhe mostrando agora do que é que eu estou falando. Você abrindo mão de relacionamentos e vida eterna por coisas pontuais. Sexo, dinheiro, poder, fama, reputação. Pensem nisso. Segunda reflexão. Se engana quem acha que os benefícios da fé e dessa aliança seriam só para depois da morte. Porque Esaú pensou isso, está escrito lá em Gênesis. Do que me adianta eu ter o direito de primogenitura se eu posso morrer agora? Eu não quero ter algo no futuro, eu quero ter algo agora. Mas eu vim aqui dizer a vocês, especialmente os que estão visitando, os que estão chegando agora do cursilho, eu quero dizer que Deus não só promete, como se só, não só é pau, porque não é só, é tudo, mas Deus não promete apenas o céu, na eternidade, a vida eterna, que se fosse só isso já era tudo, mas Ele promete vida abundante aqui. Ele promete companhia constante aqui. Ele promete lhe ajudar a você não estar mais só agora. A fé não é só para eterno, embora que só não é só, é tudo. Mas Ele promete para lá e para cá. Ele veio para lhe dar vida e vida em abundância. Você não está trocando somente a vida eterna por algo aqui. Você está trocando uma vida plena aqui por algo que aqui não é pleno. Porque o pecado não entrega o que promete. Você acha que fazendo isso, se relacionando dessa forma, tomando as decisões, você vai ser feliz, você vai ser pleno. Não fica feliz, não fica pleno. Chora no gabinete pastoral, chora para o seu psiquiatra, chora para o seu psicólogo, mas continua tomando as decisões temporais e pontuais e de curto prazo. E Deus está lhe chamando, e já faz tempo que Deus está lhe chamando, pensa nas coisas eternas. E eu vou te dar a vida eterna e a vida abundante aqui. Não tem só a ver com a herança e com a consagração para a herança, tem a ver com vida eterna agora. Eu conheço pessoas que desistiram da fé porque não receberam de Deus aqui o que queriam, feito criança que faz beicinho quando o pai não dá exatamente o que quer. Conheço quem desistiu da fé, como Esaú, para escapar da reprovação dos amigos, ou porque queriam fazer o que todo mundo faz. Estão trocando coisas eternas por coisas pontuais. Mas essa é uma péssima troca. Porque troca contentamento por paliativo. Deus quer lhe dar, para hoje, contentamento. O problema existe, o diagnóstico existe, o divórcio existe, todos os problemas que todo mundo
vivem, nós vamos viver, o sol nasce para todos. Mas Deus está nos prometendo em Cristo contentamento agora. Enquanto eu choro, eu adoro. Enquanto eu choro, eu louvo. Enquanto eu choro, eu não estou só. E eu vou viver uma vida abundante aqui. E tem sorriso, e tem alegria, e tem comunhão para agora. Eu não quero trocar isso por paliativos que acham que vão me dar alguma coisa que não dão. E você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer uma escolha hoje sobre a vida com Deus e ter os privilégios de ter uma vida com Deus aqui e agora. E a terceira e última reflexão tem a ver com o arrependimento. Como disse antes, eu pareço com Esaú, acho que muitos de vocês se parecem também. Tomei decisões equivocadas, me arrependo delas, mas vejam o que o texto diz. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, ele se arrependeu? Não, mas ele queria herdar. Veja que coisa impressionante, ele não se arrependeu, mas ele queria herdar, ele queria a primogenitura, depois que passou o efeito. Mas a Bíblia diz, o autor de Hebreus diz que ele chorou, mas não encontrou lugar de arrependimento. Isso me lembra algumas pessoas que procuram os pastores no gabinete, no SOSO, querendo alívio, mas não querem se arrepender. Gente que está sofrendo por conta das consequências do pecado, choram, sofrem, mas não se arrependem. É só remorso. O camarada foi pego traindo a esposa. Isso aqui é um fato. Não é uma invenção, uma ilustração. Ele foi pego traindo a esposa, acabou a família, os filhos não falam mais com ele. Ele procura o gabinete, vai conversar com o Rodolfo. Aí chega conversando com o Rodolfo, chorando, pastor, me ajude, ligue para minha esposa para ela me perdoar, eu quero a minha família. Rodolfo, vou ligar, encontro de casais, liga para a Louisiana, arruma uma vaga no encontro de casais, vamos pensar na família. Meu irmão, você tem que melhorar, você tem que querer a Jesus, você não pode mais trair. Não, isso eu não quero não. Veja, eu quero continuar a minha vida, eu quero que ela me perdoe. Ele estava com remorso porque foi pego, ele não queria perder a família, mas ele não estava arrependimento de trair ela não, ele trairia ela de novo, porque ele não crê, ele chora da consequência do pecado dele, mas não chora pelo pecado dele. E há uma geração que chora de remorso e não chora de arrependimento. A gente tem remorso pelo que a gente não tem, mas não se arrepende de como a gente vive. E Esaú quis voltar para pegar a bênção, mas ainda que com lágrimas, ele quis, não foi encontrado nele arrependimento. Se voltasse, talvez fizesse tudo de novo. E as pessoas chegam para mim achando bonito, não sei porquê, mas acham bonito, e dizem, eu não tenho arrependimento de nada nessa vida, a minha vida não tem arrependimento. Que vida é essa que não tem arrependimentos? Não tem graça sem arrependimento. Com o pecado não se brinca. Vou ler de novo o começo do texto, veja que coisa mais linda. Eu estou doido para falar da graça, né? Mas agora tem que falar de pecado um pouquinho. Porque só tem graça com o pecado, né? Se você não souber a má notícia, a boa notícia não faz sentido para você. Sermões sobre pecado não são muito populares, não. E o povo pergunta, por que tu não pega a graça de Deus? Eu gosto daquele rolho graça que tu prega no concílio. Em alguns minutos, mas agora não. Veja o que é que diz o texto no começo. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura exista. E aqui, cheio de gente com raiz de amargura, cheio de gente que não perdoa ninguém, que não larga ninguém, que vive para falar mal e reclamar e murmurar sobre o que fizeram com você. Brotando, vos perturbe e muitos contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Deus está lhe convidando para uma santificação. Deus ama você, sem dúvida nenhuma, mas Deus está lhe chamando para você largar de ser devasso, devassa, largar de ser promíscuo, largar de ficar inventando e vindo para um culto, achando que um rito, uma tradição, ou um concílio, ou um encontro vai resolver a sua salvação, porque não vai, enquanto você não chorar de arrependimento, não vai haver a santificação, e sem ela, você não vai ver Deus. Você precisa, com perdão da expressão, tomar vergonha na cara.
Porque Deus quer você, e Deus quer as suas lágrimas de arrependimento. Tem gente que vem domingo a domingo, tem gente que dá dinheiro para a igreja, achando que é uma barganha, achando que se vier no domingo, se der um dinheiro, se fizer não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre você confessar o seu pecado, é sobre você se arrepender e ter uma vida diferente, é sobre você buscar a santificação, é sobre você querer uma vida com Deus para além do céu, aqui na terra também. Eu pergunto, retoricamente, não me responda, você tem raiz de amargura? Tem alguém que você precisa perdoar? Se você não perdoar, é pecado, não tem outra palavra não. Reter perdão é pecado. Você é devasso, é promíscuo como Esaú, você está trocando a sua fé por qualquer coisa. Se for assim, você precisa de libertação. E hoje pode ser o dia da sua libertação. Então, a primeira reflexão foi sobre a escolha que precisamos fazer diariamente entre eternidade e prazer temporário. Eliel, eu estou olhando para tu faz 10 minutos, tu não está paquerando comigo. Vai aí que a gente está terminando aqui. A primeira foi essa, olhar para o longo prazo e não só para o curto prazo. A segunda reflexão, sobre a necessidade de pertencermos a Deus hoje, os benefícios para isso hoje. E a terceira, sobre arrependimento, todas as vezes que a gente fizer a escolha errada, ainda que parecidos com Esaú, a gente pode se arrepender e voltar para o Senhor. Mas agora eu quero falar da graça de Deus. Muito embora as lágrimas de remorso de Esaú não devolveram para ele a primogenitura, muito embora as muitas lágrimas de remorso que você pode ter chorado não resolvam a sua vida, eu vim aqui para dizer que a fé em Cristo Jesus faz isso. Pela fé nós podemos ser livres e reconciliados com Deus. Comecei o sermão dizendo que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria outras escolhas. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estou imaginando eu numa máquina do tempo, voltando para aquela época. E se me botassem naquela época e eu estivesse naquele lugar, com aquele cheiro de bode vindo de Esaú, ou de Jacó, e Esaú morto, deprimido, cansado, sobrecarregado, sei lá o que é que ele estava pensando. Se eu estivesse lá, eu teria dito: Esaú, não coma esse negócio. Ah, mas eu estou cansado, o que é que me adianta depois? Não coma, confie em mim. Deus vai dar o seu descanso, Deus vai prover para você uma comida já já, que vai vir de algum lugar, mas vai vir comida. Deus vai cuidar de você, não troque isto. Se eu pudesse, eu teria dito assim para ele: meu irmão, tu sabe o que é, para a eternidade, dizerem que Jesus, o Messias, é aquele descendente de Abraão, de Isaac e de Esaú. Todo mundo vai conhecer você e a sua descendência, Esaú. Não troque. E eu já estou imaginando, eu doido, se ele botasse a mão, dava uma tapa na mão dele. Mas eu não posso voltar no tempo para pregar para Esaú. Mas nesse tempo eu posso pregar para você. E para você eu posso dizer: não toque nisso. Não troque o que Deus quer lhe dar e é eterno por algo que é temporal e que não vai lhe fazer bem. Porque Deus já disse que não vai lhe fazer bem. Porque, repito, o pecado não entrega o que promete. Não troque a sua eternidade, a sua primogenitura espiritual, a sua identidade em Cristo Jesus, por nada que Deus não queira para você. Não tome essas decisões. Se você estiver deprimido, se você estiver ansioso, se você estiver super cansado, não tome decisões importantes. Procure ajuda, procure os pastores da igreja, procure o psiquiatra, procure o psicólogo, procure o seu amigo, mas não tome decisões assim. Porque a provisão de Deus vai chegar. O descanso de Deus vai chegar. O renovo de Deus vai chegar. Tenha um pouquinho de paciência. Creia que a graça abundante de Jesus Cristo vai prover para você. Pastor, é muito fácil você pregar isso. Você não está vendo. E eu estou me lembrando agora de uma irmã nossa aqui da igreja, que muitos sabem de que eu estou falando, que está em casa, em depressão. E ela diz assim para mim: eu não consigo ver de onde vem. Eu não consigo ver quando vem. Eu só vejo trevas na minha frente. E eu estou dizendo para ela todo dia, minha mulher também. E eu estou dizendo para você e para ela que vai ver esse negócio. Vai vir, eu não sei de onde, mas vai vir. Deus vai prover, Deus vai renovar, Deus vai restaurar, Deus vai curar você. Graça sobre graça para suprir.
E agora, Jesus? Porque eu combinei um negócio com o Pati. Combinei um negócio com o Pati que eu tenho que chegar lá alguma hora. Peraí. E agora? Vai ser assim mesmo. Ah, sim. Você pode fechar seu olho só um pouquinho. Imagine se você é bom de imaginação. Eu estava preparando esse sermão no pastoreio dessa igreja, com contato com histórias reais de cansaço, de desespero e depressão. Pessoas vendendo seus valores, suas crenças, sua ética, sua moral, em troca de relacionamentos que prometiam felicidade, mas entregaram um abismo ainda maior. E enquanto eu preparava esse sermão, eu ouvia o Espírito Santo me dizer assim: Ivan, vá lá e fale para eles assim: eu é que tenho pensamentos de bênção para você. Eu guardo o teu futuro nas minhas mãos, diz o Senhor. Descanse. Eu posso perdoar as tuas faltas e o teu passado. Eu posso restaurar a tua filiação, a tua herança. Eu posso te dar uma vida plena e você nunca mais andar sozinho. E essa é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, olhem para mim. As propostas para trocar o que é eterno por algo pontual vão vir. E eu vim aqui para dizer a você, esteja avisado. As propostas vão vir. Se você entendeu essa palavra e o Espírito Santo falou com você, sempre escolha Deus. Amém. Deus abençoe vocês.